O que aconteceu desta vez foi evidentemente uma conspiração, uma enorme conspiração contra o clã Ouroboros. Primeiro, foi a revelação das coordenadas mundiais para atrair 3 Morningstar Magi, o que fez com que caíssem em mãos inimigas. Depois disso, os militares controlaram as fronteiras pesadamente. Primeiro, eles criaram problemas para suar a situação. Após a confirmação de que os 3 Warlocks da serpente gigante Morningstar Giant não estavam todos por perto, eles iriam exterminar clãs familiares inteiros. Durante esse período instável, Lei Lin, que era um magus de nível 3 na fase de cristal, era considerado uma figura pequena e insignificante e poderia potencialmente ser exterminada a qualquer momento. Eu tenho que ser uma figura mais proeminente se eu não quiser ser atacado. Mais ainda, se eu quiser mesmo ir contra a maré depois de alguma contemplação, as expressões de Lei Lin revelaram mais determinação. Aqueles que estão abaixo do rank da Morningstar são considerados números insignificantes, e aqueles que ultrapassam o reino da Estrela da Manhã os olhos de Lei Lin brilharam. Somente após o avanço para um posto acima da Estrela da Manhã eu posso decidir o meu próprio destino. Então, eu não serei abandonado ou destruído com os desejos dos outros. Aiship, qual é o progresso na coleta de dados em relação ao reino da Estrela da Manhã? Perguntou Lei Lin imediatamente. Bip. As deduções de reino Morningstar estão atualmente 34,5% concluídas, o Shipai entoou. Lei Lin sempre se fixou em dados nesta área, mas devido à falta de espécimes reais, o progresso foi apenas na metade. O progresso recente foi tudo graças ao clone do Azure Mountain King, que permitiu que o progresso aumentasse um pouco. Lei Lin lembrou o que ele usou quando avançou para a Estrela da Manhã. O Fingerbone Lamia já foi preparado. O experimento de combustão linhagem também foi testado várias vezes, e não haveria erros. A única coisa que resta agora são as deduções do Shipai no reino Morningstar. Esses 3 fatores foram a chave para a confiança de Lei Lin em avançar para o reino da Estrela da Manhã. Por outro lado, o Aiship, que teve que deduzir a natureza do reino da Estrela da Manhã, também foi um fator crucial. O progresso atual é insuficiente. Precisamos de um progresso de pelo menos 50% e acima para evitar erros durante a formação da massa pontual. Uma amostra do clone de um Morningstar Magus seria suficiente. Um raio de determinação brilhou nos olhos de Lei Lin. Ele virou as palmas das mãos para cima, onde uma runa cheia de buracos apareceu. Se isso ainda não funcionar, adicionaremos isso em um mage que tivesse acabado de atingir a fase de cristal e quisesse construir uma massa pontual para ser promovido ao posto da Estrela da Manhã. No mínimo, levaria algumas centenas de anos de acumulação e trabalho duro. Lei Lin naturalmente sabia disso, mas o tempo não estava do seu lado. Além disso, ele tinha muitos trunfos escondidos, e tinha uma compreensão profunda o suficiente, que poderia superar a de muitos magi da fase de cristal que tinham centenas de anos de conhecimento acumulado. À margem do território da família Parble, havia um mago de olhos brilhantes, com longos cabelos azuis, o rosto vermelho de fúria. Os inúmeros Warlocks de alto nível e um número ainda maior de soldados comuns antes dele eram numerosos demais para contar. Não muito longe, o contorno de uma cidade gigante pode ser visto. Acima, havia chamas que começaram a consumir a cidade. Os gritos e soluços dos moradores aparentemente passaram pelas chamas e chegaram antes do Magus. O ressentimento, junto com a extrema agonia acumulada, poderia ser o catalisador de uma existência aterradora. Em comparação com a vida anterior de Lei Lin, neste mundo onde o poder da energia era mais reativo, tudo era possível. Mas o rei da montanha Azure não tinha uma vez franziu as sobrancelhas. Era como se exterminar as dezenas de milhares de pessoas fosse como golpear uma mosca, que não despertou nenhuma de suas emoções. 7 cidades já foram destruídas e há mais de 5 milhões de vítimas. Mais de 10 Warlocks de alto escalão perecerão.
O rei das montanhas Azuri deu um sorriso frio. Pensar que o clã Ouroboros ainda está enterrando a cabeça na areia como um avestruz. Parece que Gilbert e o resto já caíram nos outros reinos. Sua visita desta vez foi, obviamente, não apenas para Leilin, mas também para suar as reações do Morningstar Mage. Se a outra parte estivesse por perto, como seria possível que eles assistissem enquanto ele causava estragos? Warlocks normalmente tinham temperamentos muito ardentes, e eles poderiam até ter atacado diretamente Azuri Mountain City. Mas agora? A proeza militar de alto nível da outra parte era evidentemente mantida, e até mesmo os reforços dos alto-classificados Warlocks pareciam caóticos. Foi por isso que eles foram tão facilmente massacrados. Originalmente, decidi deixar meu clone perecer aqui. Mas pelo que parece agora, acho que posso obter muito mais benefícios. Os olhos do rei da montanha azul brilharam com ganância que não podia ser ocultada. Mas ele rapidamente acariciou seu rosto e suas expressões lentamente se tornaram sombrias. Leilin Farlir, ele gritou profundamente o nome do homem que lhe causara perdas, na medida em que ele desonrara o nome de seu clã. Eu espero que você continue vivendo tempo suficiente para ver o dia que eu ataco o clã Ouroboros. O rei da montanha Azuri riu friamente. Em um instante, franziu as sobrancelhas e arregalou os olhos. Essa aura. Ele tem coragem de aparecer aqui. Parte dos músculos faciais do rei da montanha Azuri apertados, desde que você tenha um desejo de morte. Eu estou mais do que disposto a ajudá-lo com isso. O corpo inteiro do rei da montanha Azuri se transformou em um raio azul, e em um instante ele correu pelo céu e desapareceu. Não foi até meia hora depois que alguns feiticeiros de baixo escalão se esconderam do mar de cadáveres. Seus rostos registraram horror, e eles não se atreveram a lançar um único olhar na direção do rei da montanha Azuri, antes de eles rapidamente escaparem da área. O que aconteceu hoje seria para sempre um pesadelo em suas vidas. Cânion do Mar Ocidental. Esta era uma zona de perigo de nível 3 no território da família Parble. Das profundezas das fendas, um furacão que poderia obliterar qualquer coisa em seu caminho apareceria. Qualquer ser abaixo do nível 4 não teria chance de sobreviver ao furacão. Atualmente, Leilin estava de pé na beira do penhasco. Os ventos fortes fizeram suas vestes baterem ao vento de um som explosivo penetrante de ouvido podia ser ouvido à distância. Ondas de energia pura levaram a uma reação em cadeia. Grandes quantidades de ar foram deslocadas, formando instantaneamente um vácuo. O corpo do rei da montanha azul e aterrissou no chão. Suas sobrancelhas estavam franzidas quando ele nivelou um olhar mortal para Leilin. Parecia que ele estava com medo de que no minuto em que ele estivesse distraído, o malicioso Magus escaparia como fez na vez anterior. Pensar que você ainda se atreve a aparecer diante de mim. Eu deveria bater palmas para você em sua bravura. Depois do exame com a força da alma, e após a confirmação de que não havia magos da Estrela da Manhã em emboscada, o rei da montanha azul acariciou seu próprio rosto. Mesmo que a parte de seu rosto onde Leilin havia atacado anteriormente não tivesse uma marca, a humilhação ainda persistia. A humilhação só podia ser apagada com o sangue fresco de Leilin. Por que eu não teria os caras para vir? Leilin riu levemente. Você é apenas um clone que não pôde fazer um grande avanço para o reino da Estrela da Manhã. Além disso, eu sou o executor desta região. Os crimes que você cometeu devem ser julgados por mim. Obviamente, Leilin não pôde divulgar a notícia de que todos os 3 principais Warlocks do clã Ouroboros haviam desaparecido. Como resultado, ele habilmente usou seu status como uma cortina de fumaça. Como ele era o executor da região, depois que ele confirmou que não poderia completar a tarefa sozinho, os reforços da sede assumiram. O rei da montanha azul não era um tolo, e não havia garantia de enganá-lo. No entanto, contanto que ele pudesse despertar as suspeitas do rei da montanha azul,
seria considerado um sucesso. Se houvesse a possibilidade de que ainda houvesse magos da Estrela da Manhã presentes no clã Ouroboros, os inimigos não ousariam ser muito indisciplinados. A destrutividade das táticas de matar de um mago da Estrela da Manhã definitivamente não faria as duas partes boas. Uma vez que um mago da Estrela da Manhã fosse pressionado, ele desconsideraria os tratados de paz e começaria a utilizar desenfreadamente as artes arcanas da Estrela da Manhã. A destruição que eles poderiam causar seria tão imensa que até mesmo os magos da Lua Radiante não seriam capazes de explicar isso. Em outras palavras, mesmo se eles atacassem com sucesso o clã Ouroboros, os benefícios recebidos poderiam até não compensar as perdas que sofreriam com a arte arcana da Estrela da Manhã. Magos não eram tolos, e se a batalha não traria benefícios, e até mesmo potencialmente os faria sofrer perdas, eles não estariam dispostos a participar. Foi sob tais ameaças que aqueles com os poderes de um mago da Estrela da Manhã puderam coexistir pacificamente no continente central, razão pela qual raramente houve grandes conflitos. Pelo entendimento de Lei Lin, um Morning Magus era equivalente a uma arma nuclear de sua vida anterior. Os países com armas nucleares poderiam escolher a destruição mútua. Como resultado, eles tolerariam um ao outro, razão pela qual a perspectiva pacífica poderia ser sustentada. Mas agora, se estranhos soubessem como todas as armas nucleares do clã Ouroboros estavam faltando, então uma calamidade seria iminente. Como resultado, em frente ao rei das Montanhas Azuri, Lei Lin se apresentou como um oficial de alto escalão que estava muito preocupado com sua honra. Antes de ter certeza de que o problema não poderia ser resolvido, ele não pedira reforços da sede. Isso explicaria, ainda que mal, porque não houve resposta do Morning Star Mage. Ele havia feito tudo o que podia e não podia ser incomodado sobre como o Rei da Montanha Azuri reagiria a isso. Com certeza, o Rei da Montanha Azuri só foi jogado fora por um tempo, antes que um sorriso zombeteiro aparecesse em seu rosto. Você acha que eu acreditaria em seu absurdo? Cabe a você acreditar ou não. Lei Lin encolheu os ombros. Mas você terá que perecer aqui hoje. Rumble em um instante, como se para provar o que ele havia dito, as ondas calmas do West Seascanin começaram a cair contra o penhasco. Como membro do clã Ouroboros, Lei Lin naturalmente teve acesso a muitos materiais de leitura. Como as condições geológicas do West Seascanin não eram um segredo, essa informação teria sido registrada no banco de dados do Aiship. E Lei Lin, que queria manter o clone do Rei da Montanha Azuri, pensou imediatamente no ambiente único do West Seascanin e no furacão devastador. Suas habilidades não estavam no mesmo nível do adversário e, portanto, ele precisava de ajuda externa. Depois de sérias inspeções na área e do uso do Shipai para estimular o processo de erupção do West Seascanin, deduzir o tempo concreto era apenas uma questão de tempo. Após o que foi a escolha de um momento adequado para atrair o Rei da Montanha Azuri, Lei Lin acreditava que, devido ao ódio que o Rei da Montanha Azuri tinha em relação a ele, uma vez que ele descobrisse a aura de Lei Lin, ele definitivamente sairia. Com certeza, tudo funcionou como ele esperava. Um violento furacão assobiou como um gigante dragão negro, e de repente correu para o céu, vomitando sua raiva. Lei Lin, que estava em frente às chamas, era como um antigo cavaleiro heróico montado em uma gigante criatura mística.